E o tema que estamos trabalhando já há 8 estudos, completando hoje, é o tema Marcas da Igreja Triunfante em Tempos de Crise. A primeira marca que trabalhamos foi que os novos convertidos e os apóstolos permaneciam na doutrina dos apóstolos. A segunda marca é a perseverança deles também, além da doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. E a palavra do Senhor também diz, e nós estamos trabalhando aqui, a terceira marca é que em cada alma havia temor. E nós então, nesse tema, estamos fazendo uso da epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, quando ali encontramos 6 grupos de pessoas dentro daquela comunidade que Tito pastoreava. Nós temos então 6 palavras que são direcionadas a 6 grupos distintos de pessoas que temem ao Senhor. E quais são então os deveres dessas pessoas que temem ao Senhor? Então nós estudamos aqui em cada alma teme ao Senhor, nós estudamos sobre os deveres dos pastores e pastoras que temem a Deus, nós estudamos os deveres dos homens idosos que temem a Deus, das mulheres idosas que temem a Deus, das jovens recém-casadas que temem a Deus. Ontem estudamos sobre os jovens, os moços em idade de casamento ou não, que temem ao Senhor, e hoje nós vamos fechar este 6º grupo de pessoas que são o grupo dos servos, e então engloba a todos os outros, né? Servos e servas. Se você é servo, se você é serva e você tem temor de Deus no teu coração, então como que deve agir um servo ou uma serva que tem o temor de Deus em seu coração? Então é isso que nós vamos trabalhar nessa noite, é isso que nós pedimos a Deus que nos dê sabedoria para podermos edificar a igreja do Senhor em tempos de crise. Amém? O texto base é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, apenas a primeira parte desse versículo, que diz que em cada alma havia temor. E estamos também lendo, como foi dito anteriormente, Tito capítulo 2, e hoje nós vamos ler o versículo 9 e 10, porque esses versículos falam acerca de como os servos e servas deveriam então de agir se há temor no coração deles. Então, se há temor no teu coração, nós vamos aprender aqui com isso que o pastor Paulo ensinou ao pastor Tito, para que o pastor Tito ensinasse a sua comunidade. Então a palavra do Senhor diz assim, Tito 2, versículo 9, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Que o Espírito de Deus, então, fale ao teu coração, em nome de Jesus, quebrando todos os campos de resistência da alma, da mente, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, primeira coisa que precisamos destacar aqui, antes de qualquer coisa, é que quando esse texto fala quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, ele está ele está falando sobre o relacionamento sobre a questão de hierarquias humanas, né? Sobre a questão de servir ao seu Senhor, mas aqui Senhor está com um S minúsculo. Porém, eu acredito também que se você servir a Deus desta maneira, se você já serve a Deus desta maneira,
Em primeiro lugar, você não vai ter dificuldade de cumprir isso daqui, porque quem serve a Deus guarda seus mandamentos, e um dos seus mandamentos é esse, que o nosso relacionamento com aqueles que estão acima de nós, entre aspas, é necessário agir dessa maneira. Então isso daqui tanto vale para o teu relacionamento com Deus, mas em especial para o teu relacionamento na questão das hierarquias, das sujeições, das submissões às pessoas que Deus escolheu e determinou para te orientar, para estar acima de você, seja em relação à tua área profissional, seja em relação à tua área espiritual, seja em relação à tua área familiar. Né? Quem é o Senhor da sua casa depois de Deus? Em primeiro lugar, sempre Deus, sempre a Trindade Santíssima, mas Deus deseja ser servido pela maneira que muitas vezes nós servimos ao próximo, aos outros. Então que isso fique bem claro, porque se você fizer a leitura aí com a sua Bíblia, e eu espero que você a pegue, por favor, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega ela em nome de Jesus, tá bom? Tito capítulo 2, versículo 9 e 10 está falando sobre a questão do serviço às pessoas, né? E em especial nesse momento ao serviço para aquele que está liderando sua vida no determinado momento, no presente século da sua vida. Então, em primeiro lugar, a palavra servo aqui é uma palavra chamada doulos no grego, que significa estado em que se é totalmente controlado por alguém, né? Servir alguém, né? Paulo, ele se refere a ser servo também. Por isso que eu disse que isso é tanto Deus como a pessoa. Porque o apóstolo Paulo, por 3 vezes, quando ele inicia as suas epístolas, em 3 dessas epístolas ele faz questão de lembrar aos irmãos que ele é servo também. Que ele também é servo. Em algumas outras epístolas, ele se autodenomina como apóstolo de Deus, né, como enviado de Deus, mas em 3 epístolas, no mínimo, ele se autodenomina como servo. Né? Isso, veja, um homem que de tantas almas ganhas, tantas igrejas plantadas, tantas viagens missionárias, mas que ainda ao falar, fala de si como servo. Eu me lembro de um testemunho que vi há um tempo atrás em uma mensagem relacionado a um pastor norte-americano, Jim Swaggart. Eu acho que você já deve ter ouvido falar dele. E ele foi um pastor de multidões, de muitas almas, onde esse homem ia pregar, multidões de pessoas se aglomeravam para ouvi-lo. Até um certo dia em que isso é um testemunho dele, por isso que eu estou aqui também passando, porque ele publicamente disse isso em seu testemunho. Ele chegou em um determinado lugar para pregar, em um mega evento para pregar, e quando ele olhou assim pela cortina, me parece, ou quando ele chegou, já tinha mais de 60 mil pessoas dentro do lugar, e mais de 60 mil pessoas que não conseguiram entrar, e Jim Swaggart fala que naquele momento o seu coração se envaideceu, a sua alma se envaideceu, e ele declarou: de fato Deus precisa de mim. E após declarar isso, começou a queda de Jim Swaggart e do ministério dele. Então ele conta isso, esse testemunho, depois ele se levantou novamente, pediu perdão publicamente. Você pode encontrar isso até no YouTube. Você vai encontrar o Silas Malafaia há aproximadamente 20 anos pregando sobre isso, 10, 15 anos atrás pregando sobre isso, e você vai ver, eu já tive a oportunidade de ver o testemunho, a confissão pública de Jim Swaggart sobre seus pecados,
e você vai vê-lo falar sobre essas coisas. Então nós vemos aqui Paulo indo num outro caminho, né? E ele se intitulando servo de Deus. Aqui em Tito, no capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta como servo de Deus. E ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a impiedade. Segundo a piedade, perdão. Então ele se auto-intitula como servo em Filipenses, me parece, ou Filemon. Deixa eu confirmar aqui se é Filemon ou se é Filipenses. Não, é em Filipenses, aos Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele também se chama de servo. E também aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele também se chama de servos. E nesta noite, eu quero, em nome de Jesus, declarar isso, que sou servo de Deus. E eu quero te convidar, você que está aí do outro lado, que você também se autodenomine como servo de Deus, como serva do Senhor. Ou seja, que você é totalmente, e se você é servo, você precisa entender uma coisa. Isso não pode ser só uma declaração, um jargão. Ser servo é ser propriedade de alguém, é ser controlado por alguém. E uma pessoa que é controlada por alguém é uma pessoa que se permite ser controlada por alguém. E há muitas pessoas que não se permitem ser controladas, que não se sujeitam. E isso é um problema. E quando a pessoa tem dificuldade de se sujeitar ao seu semelhante, ao outro que Deus colocou, você pode ter a certeza que essa pessoa pode até se chamar serva de Deus, mas ela tem muita dificuldade de obedecer ao que o Senhor manda. Tem muita dificuldade. Porque a Bíblia diz que, no livro de 1 João, um seguinte, que como você pode dizer que ama a Deus que não vê e odeia a quem você vê e não consegue amar a essa pessoa que você vê. Se você ler a epístola de João, as epístolas de João, você vai encontrar esse versículo nela, e depois que acabar essa live eu vou postar esse versículo nos comentários para você poder ler. Então, como que você pode dizer, como que eu posso dizer que eu sirvo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo servir as pessoas que estão diante de mim, a quem eu posso apalpar? Então nós devemos tomar muito cuidado para que a nossa caminhada não seja uma caminhada de palavras vazias, de palavras inúteis, de declarações inúteis, ok? Então, se você é servo, e se você é servo de Deus, e se você tem alguém sobre a sua vida, na sua caminhada, a quem você precisa servir, então, em primeiro lugar, a primeira orientação aos servos que temem a Deus é, versículo 9, que sejam em tudo, veja, não é parcialmente, é o que a palavra está dizendo aí para você aí, em tudo obedientes ao seu Senhor. Se você tem o temor de Deus no seu coração, em tudo, seja obediente ao seu Senhor. Há, como sempre, eu gosto sempre de dizer isso, há uma exceção em meio a isso tudo, quando aquilo que esse Senhor está te pedindo vai te fazer pecar, vai te fazer roubar, vai te fazer adulterar, vai te fazer mentir, então você não serve a esse Senhor humano. Se o que ele está te pedindo vai te subtrair, vai subtrair a tua fé, vai na contramão do que aquilo que o teu Senhor Deus está te ensinando e exigindo de você, então você não faz. Esta é a questão uma questão de pessoas maduras. Não é uma obediência cega. É obedecer em tudo, mas não cegamente, né? Então, se o que está sendo pedido aos servos
Se o que o teu Senhor está te pedindo e o que o teu Deus está te pedindo, de Deus nunca virá, ainda que venha da parte de Deus muitas coisas que são meio loucas que Deus pede para a gente fazer. E você tem que entender isso, que os planos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Agora, essa pessoa humana que te lidera, se ela te pedir algo que vai na contramão da vontade de Deus, então, peraí, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, é esse nível de maturidade que a gente precisa chegar. Não é já sair dizendo, não, eu só me submeto a Deus. Isso é infantilidade. Isso aí é rebeldia. Então, não é bem assim. Não, eu vou lá no seu trabalho, você tem o seu patrão, ele está pedindo, se não é algo que vai fazer você pecar, então faça. Porque quando você entrou no trabalho, você já sabia que você ia ter alguém ali acima de você. E isso vale em todas as áreas da nossa vida. Porém, quando é que eu não devo em tudo obedecer? Quando aquilo que me pedem vai fazer eu pecar contra Deus. Então isso você não faz. A palavra obedientes aqui, em tudo, sejam obedientes ao seu Senhor. Obediência aqui é uma palavra grega chamada hupotasso, que significa sujeitar-se, se submeter, né? O escravo, o servo, né? Aqui, que nós encontramos aqui em Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, o servo, ele é alguém que vive para agradar a seu Senhor. Ele é alguém que vive para fazer a vontade do seu Senhor. Então essa é a primeira dica, você é servo, você é serva, você tem temor de Deus na sua alma está repleta de temor de Deus, então obedeça ao que o seu Senhor está te pedindo. Abrindo parênteses novamente, só não faça quando aquilo que for para ser feito for fazer você pecar. Porém, você tem maneiras de poder transmitir isso, né? Você pode, e a melhor maneira é a seguinte: diante da pessoa que lhe pediu, você partilhar a sua ideia. Não é ser grosso, porque isso pode trazer a você problemas que poderiam ser evitados se soubéssemos falar, se soubéssemos reagir, né? Então, isso é questão de amadurecimento também. A gente não sai metendo a foice, né? Não vou fazer porque isso é pecado, isso é diabólico. Não é assim. Não é assim que a gente age. É por isso que o nome do Senhor é muito blasfemado nos dias de hoje, né? Então, é tempo da gente estar partilhando com sabedoria, né? É tempo de até o não. Olha, eu acho que eu não vou fazer isso porque vai me fazer pecar. Porque quando você partilha isso com quem te deu a ordem, você abre um leque maravilhoso, uma oportunidade para que essa pessoa possa te mostrar, olha, veja, aqui na palavra de Deus, talvez você não saiba ainda desse texto, mas aqui na palavra de Deus está dizendo isso. Você sabia? Mas há muitos anos eu penso assim. Então, de repente, essa pessoa se esqueceu daquele texto, né? E aí esse teu Senhor vai poder te ajudar nesse sentido, né? Então a gente não vai de qualquer maneira já chamando as pessoas que é demônio, que é Satanás, que é coisa do maligno, que quer te derrubar, que quer te matar. Não. Você vai até o teu Senhor, até o teu líder do seu trabalho, da sua igreja, da sua casa, e você diz, olha, eu quero dizer para você que não dá para me fazer. Não é dizer que vai fazer e depois descumprir. Você lembra daquela parábola? Vocês lembram da parábola de um pai que tinha 2 filhos e ele deu uma ordem para um dos seus filhos dizendo, vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse assim, tá bom, eu vou. E ele disse para o segundo filho, vai você também trabalhar na minha vinha. E esse segundo filho disse, eu não vou. Quando chegou no outro dia, quando chegou para ver lá no final de tudo, aquele que disse que ia, não foi. Ele não foi, ele falou que ia fazer na hora, não falou nada com o seu senhor, com o seu pai, e decidiu não ir por conta própria. Em vez de chegar ao seu pai e dizer a ele, olha pai, pensando bem, eu não concordo que eu vá
para a tua vinha trabalhar. E aí daria oportunidade para o seu pai fazer o quê? Filho, deixa eu te explicar um pouquinho da minha visão, deixa eu te passar. Né? Agora, aquele outro que falou que não ia, acabou indo fazer. Né? Se arrependeu, pesou no seu coração e foi. Né? Então, essa é a melhor maneira da gente poder, quando, até mesmo, veja, quando for essa exceção de não fazer, fazer com sabedoria, né? Fazer com prudência. Estevão, se você pegar o texto de Atos, capítulo 6, capítulo 7, você vai ver que Estevão, ele deixou os seus ouvintes, ele confrontou demais aos israelitas, aqueles que pensavam diferente dele. Ele não estava falando naquele momento para a sua igreja, ele não estava falando naquele momento para cristãos, ele estava falando naquele momento para pessoas que não acreditavam em Jesus. E pode ser que a morte dele foi antecipada porque ele foi rasgando mesmo, ele foi confrontando duramente. Né? Mas e de repente se Estevão tivesse passado todo aquele conteúdo, mas com um pouquinho só mais de sabedoria, né, no discurso, na fala, quem sabe a igreja não teria sido tão perseguida naquele momento. Deus não precisa do mal para agir. Nós, às vezes, é que precisamos que ele haja mesmo no mal. Mas Deus não precisa levantar uma perseguição para fazer cumprir a sua vontade. A questão é que acaba que nós precisamos, porque a gente não acorda. A igreja não acordou, estava só dentro de Jerusalém num tempo que já era para sair, mas ficaram só em Jerusalém. Então veio a perseguição e Deus acabou usando tudo aquilo dali para fazer o povo sair para as outras cidades para pregar o evangelho. Né? Mas e se tivesse tudo sido feito com mais sabedoria, será que não seria melhor? Então vamos pensar sobre isso. E a primeira marca, então, de alguém que teme, que em sua alma há temor de Deus, é que ele é obediente ao seu Senhor. Em segundo lugar, versículo 9 também diz assim, olha, quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Olha isso. Não sejam respondões. E a palavra respondões aqui é uma palavra grega chamada antilegontás, que significa falar contra, opor-se, que fica replicando as admoestações, que responde mal, que responde com grosserias. Um verdadeiro servo de Deus que tem temor na sua alma não defende seus direitos. Ele não se defende porque ele é servo, porque ele sabe que há alguém que o justifica. Então, Paulo está ensinando a Tito que fale aos servos da igreja, que tinham ali na igreja que ele pastoreava, que eles não fossem respondões. E uma das coisas que nós mais vemos hoje em dia, infelizmente, é isso. Pessoas respondonas que não conseguem se dominar, que não conseguem ter a revelação completa do que está sendo dito e falado, e começam ali a debater e a debater, em vez de se submeter. Como nós podemos dizer que servimos aqueles a quem servimos a Deus que não vemos, e não conseguimos servir aqueles que estão perante nós e que Deus os levantou? Então aqui está a segunda dica, não seja respondão, aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma, meu irmão e minha irmã. E seja como os de Bereia, antes de ser respondão, antes de você dar uma resposta já na ponta da língua, domine-se. Domina a tua alma, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus fala sobre os de Bereia. E a palavra do Senhor diz assim, olha, quer ver, olha? Atos 17, você está com sua Bíblia aí? Atos 17, versículo 11.
Atos 17:11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Veja, os de Bereia não eram pessoas respondonas. O que eles faziam? Eles ouviam a palavra, eles com toda a avidez recebiam a palavra e no outro dia eles já iam conferir na Bíblia se de fato, antes de ficar respondendo, antes de ficar debatendo assuntos, vai para a palavra. Porque a Bíblia nos ensina que os servos não sejam respondões. É uma marca dessa igreja triunfante. Era uma marca da igreja triunfante que se iniciou lá na era primitiva da igreja. Eles tinham temor de Deus na sua alma. E um homem, uma mulher, um servo, uma serva de Deus que tem temor de Deus na sua alma, não é respondão. Não é respondão, não é alguém que sempre fala contra, que sempre está se opondo, que sempre replica aos seus senhores ou senhoras. Em terceiro lugar, a terceira orientação do pastor Paulo ao pastor Tito, para que Tito trouxesse, ensinasse a comunidade que pastoreava, era: não furtem. Os servos não poderiam roubar. Veja, de Deus alguém pode roubar a Deus? Nós sabemos em que roubamos a Deus, mas eu não vou entrar nem nesse assunto nessa noite. Mas veja, os servos, eles eram orientados a que quando trabalhassem em lugares, seja em casas, em empresas ou em qualquer lugar, que eles não furtassem. Ou seja, o que é o furto? O furto é uma apropriação indébita de fundos em benefício pessoal. Furtar é desviar dinheiro. A Bíblia diz sobre Ananias e Safira em Atos 5, versículo 3, que eles tentaram enganar aos apóstolos após venderem uma propriedade e reterem parte do valor. O problema todo não foi nem vender e reter, mas foi querer enganar. Porque se Ananias e Safira chegassem diante dos apóstolos e entregassem o valor e tivessem dito: olha, estou entregando 7.000, 3.000 a gente está ficando com a gente, tudo bem? Mas não, eles chegaram lá dando os 7.000, um exemplo, né? Como se tivessem dado todo o valor, se vangloriando por recebendo honras, como se tivessem dado todo o valor. Eles não seriam punidos e mortos se não tivessem vendido a propriedade. Eles não teriam sido punidos e mortos se tivessem vendido e ficado com o dinheiro. Eles não teriam sido mortos se tivessem vendido, dado uma parte, ficado com outra e ter avisado. Mas o que os matou foi querer receber uma honra que eles não tinham. Eles não haviam dado de fato para o Senhor tudo. Eles não tinham se dedicado a tanto. Eles não era verdadeiro aquela atitude deles. Eles furtaram algo ali, né? E então a Bíblia diz que eles foram mortos. E essa não era a vontade de Pedro. Pedro não declarou nenhuma palavra sobre a vida de Ananias de morte. Nenhum decreto de morte. O Espírito do Senhor os abateu naquele momento. Porque o que eles tentavam trazer para dentro da comunidade era maligno. O que Ananias e Safira, conscientemente ou inconscientemente, humanamente ou diabolicamente, e Pedro fala que Satanás encheu o coração deles. Então, diabolicamente, o que eles estavam trazendo para a comunidade, se entra, ia destruir aquela comunidade, e ainda era muito cedo para que algo tão malicioso estivesse dentro daquela comunidade.
Então, a palavra de Deus para os servos é essa: não furtem. Jesus esteve 40 dias ali jejuando e Satanás fez uma proposta para Jesus. Em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não usou do seu poder em benefício próprio. Ele não usou da graça que estava sobre a vida dele para saciar uma necessidade própria dele. E isso aqui é um ensinamento para nós. Ele não furtar. O que é furtar? É apropriação indébita de fundos. E muitas vezes a gente está usando o poder que Deus nos deu para nos beneficiarmos. O que Satanás quis que Jesus fizesse naquele momento? Que Jesus passasse a ser uma pessoa egoísta, que pensasse em si e em suas necessidades apenas. Este era o mal que Satanás queria transmitir ali para o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus rejeitou na mesma hora o egoísmo. Ele não aceitou aquilo. E nesta noite eu quero dizer aos servos e servas do Senhor: não furtem, não usem, não se apropriem indebitamente de coisas de fundos em benefício próprio, em nome de Jesus. E por fim, a palavra do Senhor diz, a quarta dica que encontramos para aqueles o quarto dever de quem tem temor de Deus em sua alma e é servo. A palavra de Deus diz assim, versículo 10: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Pelo contrário, significa dar prova de toda fidelidade. Por que Paulo está falando sobre isso daqui? Por que Paulo está fazendo questão de dizer aos servos que não furtem? Porque certamente pequenos furtos começaram a acontecer na comunidade. Pequenos furtos começaram a ser cometidos por pessoas cristãs. E isso era terrível. Isso era horrível. E nós sabemos de pessoas que trabalham no comércio e que às vezes não estão percebendo o que estão fazendo, né? E pessoas que entram nas igrejas, né? E são dados ao furto, ao roubo, e entram maliciosamente. Eu conheço de casos, várias igrejas foram assaltadas, e muitas vezes essas igrejas foram assaltadas por pessoas que entraram, ficaram ali um tempo, observaram tudo, e as igrejas depois eram roubadas. Eu conheço testemunhos de pastores que furtaram igrejas, eu conheço testemunhos de secretários que furtaram a igreja, tesoureiros que furtaram a igreja. Nós louvamos a Deus, porque aqui na Igreja Metodista de Vargem Grande temos pessoas seríssimas trabalhando, que dão um excelente testemunho para a vida da Igreja Metodista aqui, tanto aí também na Prata. Nós temos, graças a Deus, são pessoas ungidas por Deus, mas nós sabemos de tantos testemunhos ruins, de tantos testemunhos ruins de pessoas desonestas. Seja honesto no seu trabalho, não furte o horário. Quando você voltar a trabalhar, sabe, muitos cristãos, eu não estou dizendo de nenhum caso nosso, mas é orientação preventiva. Não furte o teu tempo de trabalho, seja dedicado. Se você é servo de Deus, faça o seu trabalho, não enrola, sabe, não engana, faz o teu trabalho, porque aquele que é poderoso para mudar a tua história, aquele que é poderoso para mudar a minha história, para abrir portas para nós, ele sabe quem é o servo bom e quem é o servo fiel. Ele sabe quem é o servo negligente e infiel. E quem abre portas e fecha portas é Deus, não é o homem. O meu patrão me mandou embora, olha,
Nem sempre, não é. Na tua vida você é crente. Você tem temor de Deus na sua alma. Quem abre e quem fecha é Deus. Se você entender isso, você vai passar a lidar melhor com isso. Ele abre e ele fecha. Então, provavelmente, na comunidade cristã, muitas pessoas não estavam percebendo a brecha que estavam dando nisso, furtando. E ele diz, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. E o que significa a palavra fidelidade aqui? A palavra fidelidade é uma palavra grega chamada pistis, que significa o estado de uma pessoa em que se pode depositar total confiança. É o estado de uma pessoa que se pode colocar, depositar confiança. Seja essa pessoa. Seja uma pessoa em que se pode depositar total confiança. Isso é possível. Isso é necessário. Pelo contrário, ele diz, deem prova de toda fidelidade. Às vezes, olha só que coisa linda, é dar prova de toda fidelidade. Sabe, tem coisas que a gente precisa provar, irmãos. Eu não preciso provar nada para ninguém. Você está enganado. Eu só tenho que provar coisa para Deus. Você está enganado. Você prova as coisas para Deus, e se você está provando para Deus, você vai lidar facilmente com isso daqui. Agora, não adianta a gente ser infiel aqui e querer dizer que é fiel a Deus. Isso é papo de mentiroso. Se você é infiel com quem você vê, você tem sido infiel a Deus há muito tempo. Se eu sou infiel com as pessoas que Deus me deu, eu já estou sendo infiel a Deus há muito tempo. Se eu sou uma pessoa infiel ao meu relacionamento conjugal, então há muito tempo eu já estou sendo infiel a Deus. Eu só não estou sabendo isso e preciso de alguém que me alerte, né? O Deus quer ser adorado e servido pela maneira como nós agimos também aqui, com o nosso semelhante, com o nosso próximo e com aqueles que são nossos senhores. Não, meu negócio é com Deus. Isso é anticomunhão, anticoinonia, antibíblico. É lógico que quando você fecha a porta do teu quarto e vai orar, é você e Deus. É lógico que quando você sobe a um monte para orar, é você e Deus. Mas e os relacionamentos aqui? Né? E os relacionamentos? No mínimo, nós precisamos ter um mínimo de confiança nas pessoas. E para isso, nós precisamos de que as pessoas também tenham um mínimo de fidelidade. Teu negócio é com Deus, quem te salva é Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim, em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. Vem primeiro, viu? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São dois ensinamentos. Seguir a paz com todos é relacionamento. E para seguir em paz tem que ter um nível de fidelidade entre nós. Para você ter paz dentro do teu lar, você precisa ter um mínimo de confiança nessas pessoas que estão aí. Nós então precisamos voltar a ser o quê? Como crianças. Nós temos aqui o Benjamin, eu sou pai experiente já de filhos, e eu me lembro muito bem aqui, o Benjamin tem uma confiança tremenda na Verônica e em mim, e nas crianças que são os irmãos dele, quando a gente põe comida na boca dele, e ele acredita, e ele não tem medo daquilo dali, ele não tem medo ele não passa na cabeça dele que aquilo dali está contaminado, que aquilo dali vai fazê-lo mal. Não, ele é um nível de confiança, então a gente precisa voltar a ser como criança. Se a gente está vivendo muito cismado, é lógico que a gente tem que ter um nível também de vigilância com ações de graça. Mas, meus irmãos, está aqui, que deem prova de toda fidelidade. Nós precisamos ser pessoas que as pessoas podem depositar confiança na nossa vida. Então, se você é servo de Deus e tem temor de Deus na sua alma, a quarta orientação é: deem prova de toda fidelidade. Seja alguém em quem se pode colocar confiança.
em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, e eu digo isso sem falsidade alguma. Eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem nos dado nesse tempo, pessoas que Deus nos deu nesse tempo, porque podemos seguir com confiança, e que vocês permaneçam assim, e que vocês permaneçam e melhorem a cada dia, deem prova a cada dia, não porque estão querendo agradar ao homem, mas porque vocês querem obedecer a palavra de Deus. O teu negócio não é só com Deus, você precisa botar uma coisa na sua cabeça. O teu negócio é só com Deus quando você está no teu momento particular com Deus, na tua devocional com Deus. Mas você precisa ser uma pessoa vigilante, sim, porque você está vivendo em sociedade e Deus criou isso. Deus instituiu isso, relacionamentos. Então você não vive só, eu dou conta só para Deus, não. Você tem um pastor, você tem uma liderança, você tem uma administração, você precisa dar conta, sim. E eu quero encerrar essa minha fala provando isso para você. Eu quero provar isso para você na Bíblia, de que você precisa sim prestar contas. Você precisa prestar contas aos teus senhores humanos. Eu preciso prestar contas aos senhores humanos que Deus colocou sobre a minha vida. E eu quero dizer isso para você sim, você querendo entender ou não, admitir ou não, é bíblico. Nós precisamos dar conta do nosso serviço aos nossos senhores, como também chegará o dia em que teremos de dar contas a Deus. E se você entende de sinais, você sabe que está por aí, né? O momento da gente prestar contas com o Senhor está por aí, está chegando, não é verdade? Então, por que eles deveriam, por que os servos deveriam então de ser obedientes ao seu Senhor, de não ser respondões, de não furtar e de dar prova de toda fidelidade? Por que eles deveriam de agir assim? E Paulo então ensina para o pastor Tito a razão disso, quando diz assim no versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Esta é a razão de por que deveriam os servos agirem assim, dessas 4 maneiras, para ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A palavra ornarem aqui é uma palavra que significa fazer com que algo fique bonito, através de um processo de decoração, embelezar, enfeitar, decorar. E como é que a gente enfeita, não o pavão, não é o pavão, a intenção não é enfeitar o pavão, mas como que a gente embeleza a doutrina? O que é a doutrina aqui? Doutrina é ensino, é instrução. Doutrina aqui é o pensar Deus, é o levar as pessoas a pensar Deus. E como, ainda que ninguém explique Deus, mas pensar Deus. A intenção da teologia não é explicar Deus, mas pensar Deus. Porque, como diz a canção, ninguém explica Deus. E eu também não dá para tentar explicar, porque na mesma hora que você pensa assim, vai ser dessa forma. Papai vai e faz, mas faz da forma e do jeito dele. Faz da maneira dele. Mas veja, como é que você orna, como é que você embeleza a doutrina, o teu ensino. Não é no quanto que eu cito aqui a palavra grega apenas para que você saiba, que você veja, conheça a língua mãe em que o texto bíblico foi escrito. A gente precisa valorizar a língua mãe. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando a gente cita uma palavra em grego, não é com o desejo de embelezar o negócio, não é isso, porque isso não embeleza, isso só traz mais profundidade, isso traz mais aplicação,
traz mais dedicação, né? É isso que traz. Mas o que embeleza o evangelho e o ensino é a maneira como a gente vive esse ensino. São as nossas ações que embelezam, que trazem brilho, que trazem beleza. Não é ornamentação num sentido de profundidade, de sabedoria humana, não. Mas é na nossa capacidade de colocar isso tudo em prática. E o que Deus está pedindo? Você quer embelezar a doutrina de Deus? Você quer ver ela ficar linda? A doutrina de Deus ficar linda, ficar admirável. Uma pessoa linda, uma pessoa embelezada, ela se torna uma pessoa admirável. E quando é que as pessoas vão passar a admirar o evangelho e a doutrina de Deus? Não é na nossa capacidade, pela nossa capacidade de oratória, mas é pela nossa capacidade de cumprir os mandamentos do Senhor. São as nossas atitudes que vão embelezar. Não adianta nada eu falar tudo isso daqui e perante os meus senhores eu ser uma pessoa respondona, desobediente, ficar uma pessoa desonesta, né? Uma pessoa que não se pode confiar. Não vai adiantar de nada. Então, em nome de Jesus, se você é servo, faça assim. Quero concluir. Mateus, último texto sobre esse tema. Havia dito que queria te provar. Mateus 25, nós vamos ler Mateus 25, do versículo 14 em diante. Só até aqui. A palavra do Senhor diz assim, versículo 14. Hoje estamos até demorando um pouquinho mais, né? Mas estamos fechando já. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Primeiro lugar, de quem Jesus está se referindo nessa palavra? Quem é esse homem que se ausentou-se do país? É ele. Ele está falando dele, de sua ascensão, que nós vemos nos evangelhos, nos capítulos finais dos evangelhos e no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a sua ascensão. E a Bíblia diz que ele chamou os seus servos. É exatamente isso. Antes de ser assunto ao céu, havia ali muitos discípulos. E ele confiou os seus bens a esses servos. Veja, esses servos não eram qualquer servos. Eram pessoas de confiança dele. Eram pessoas que eram por ele, vamos dizer assim, pensadas como pessoas que demonstravam que poderiam nelas, na vida delas, depositar confiança. Eram pessoas de confiança. E ele depositou na vida de cada um deles. A um deu 5.000 talentos, a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Aí vem o versículo 15. A um deu 5 talentos. 1 talento era correspondente a 1.000 denários. O denário era uma moeda romana que correspondia a 1 dia de trabalho. Então, a esse que ganhou 5 talentos, esse ganhou 5.000 denários. Ou seja, aproximadamente 100 anos de trabalho de um operário, de um trabalhador que ganhava 1 denário por dia. Esse senhor deu 5 talentos, ou seja, o total de 5.000 denários que correspondiam a 100 anos de trabalhos de um operário comum. Muita grana, muito dinheiro. Isso daqui não é talento, é como a gente muitas vezes prega, talento como se fosse um dom. A palavra talento aqui está relacionado a dinheiro, é valor monetário. Foi dado a esses 5.000. O outro deu 2.000 talentos, deu 2 talentos, ou seja, 2.000 denários.
ou seja, aproximadamente 40 anos de trabalho de um operário que ganhasse 1 denário por dia. E ele também deu a um último, a uma terceira pessoa de sua confiança, 1 talento, que significava 1000 denários, ou seja, aproximadamente 20 anos de trabalho de um operário. Ou seja, não foi pouca coisa que foi dada. Quando foi dado 1 talento, não foi pouca coisa, não. Foi muita coisa. Mas vamos ver como que cada um agiu. O que recebera 5 talentos, ou seja, 5.000 denários, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ou seja, ele negociou. E para que uma pessoa negocie, uma pessoa assim, ela precisa ser uma pessoa de fé, uma pessoa ousada, né? Nós temos aqui características que podemos encontrar na vida desse homem, que negocia, né, aquilo que lhe foi confiado, muita fé, né, muita fidelidade, né? Versículo 16 ainda diz, versículo 17, do mesmo modo o que recebera 2 ganhou outros 2. Veja, ele ganhou 2, ganhou outros 2, ou seja, se ele tinha o total de 40 anos de trabalho de um trabalhador, agora ele dobrou. Ele tem um valor total em dinheiro de 80 anos de trabalho de um operário. Ele tem agora 4.000 denários. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Veja, nesse texto, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu. E por que ele escondeu aquilo que ele recebeu? O que faz alguém esconder ou não querer negociar aquilo que recebeu, aquilo que lhe foi confiado? O que faz com que pessoas de confiança se arrasem na caminhada? O que faz com que pessoas que antes se podia botar total confiança tropecem na caminhada dessa maneira? O medo de negociar e dar errado, o medo de usar aquilo que lhe foi dado e não dar certo, as mágoas, porque a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a ele foi dado 1, ainda que foi tão grande o valor daquele 1. Será que ele ficou magoado porque achou que ele não merecia ser tão desprezado assim? Será que não podia ter dado apenas, vamos dizer, 4 para o primeiro, 3 para o segundo, 2 ou 4, vamos dizer, foram 5, 2, 8, né? Vamos fazer assim. Será que não podia ter sido 3 talentos para o primeiro, 3 talentos para o segundo e 2 para mim? Então, pelo menos, não poderia ter sido algo mais igual, né? Porque tem essas questões, né? A gente, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Será que não foi a mágoa? Se ficou magoado porque o outro foi mais valorizado ou o outro foi mais desafiado? Depende de como cada um olha cada situação que passa. O que recebeu 5 foi muito mais desafiado. A carga foi muito maior, a responsabilidade foi muito maior. Mas ele, de repente, preferiu achar que ele foi mais valorizado do que desafiado. E o que fez com que ele agisse dessa maneira? E aí nós temos a resposta. Quando voltou o Senhor daqueles servos, depois de muito tempo, a Bíblia diz, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, né? Então, se te é confiado algo,
você vai ter que dar conta. Agora vamos pensar aqui que Jesus está falando dele. Quando ele foi assunto ao céu, depois de sua ressurreição, ele confiou dons aos homens, a nós. Mas depois de muito tempo, a Bíblia diz que ele retornou. O texto está dizendo que esse Senhor voltou o Senhor para ajustar contas. E certamente o Senhor voltará para ajustar contas. E a cada um, ele foi retribuindo, como cada um agiu. Nenhum aqui foi salvo ou condenado pelo que o outro fez. Cada um deu conta de si mesmo. E Jesus revelou para aquele jovem qual foi o problema dele. Jesus permitiu que ele confessasse o porquê que ele não usou do valor, não negociou, porque uma hora ou outra tem que confessar. Aquilo que nós escondemos dos homens, uma hora ou outra a gente vai ter que confessar. E vai ter que confessar perante o Senhor. Tem muitas pessoas que não confessam, às vezes morrem sem confessar os seus pecados. Vivem uma vida dupla. Vivem uma vida de mentiras, porque tem medo do próximo. Não tem medo de desagradar a Deus, mas tem medo de desagradar ao homem, de ser sincero com o homem. Mas de uma hora ou outra terá de confessar. E a palavra do Senhor disse assim, versículo 22, versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Veja, na confissão dele, para ele reconhece que ele foi receoso, ou seja, a palavra receio aqui vem de uma palavra grega chamada phobeomai, phobos, que significa medo. Ele teve medo, e por medo, foi o medo receoso, escondi na terra o teu talento. E outra coisa, a visão que ele tinha do seu Senhor, uma visão errada, que muitos ao longo da sua vida têm de Deus. Muitas pessoas têm uma visão errada de Deus por toda a sua vida. Mas naquele dia terá de confessar. Naquele dia terá de acertar as contas com o Senhor. Ele diz assim, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso esconde na terra. Tem muitas pessoas com uma visão errada de Deus, servindo ao Senhor, de maneira errada, sendo servos, e a quem Deus deposita confiança. Mas o que faz com que no meio da caminhada esses servos percam a visão e ajam dessa maneira? O medo, a maneira errada de pensar e ver Deus. E aí o Senhor vai dizer assim, respondeu-lhe porém o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, resumindo, fechando, nós teremos de prestar contas, servas de Deus, nós teremos de prestar contas ao nosso Deus, nós temos de prestar contas da nossa administração, daquilo que nos foi confiado. O nosso negócio é com Deus apenas em relação àquele que pode nos salvar. Quem é que pode salvar? O único que pode salvar e tem salvação para a tua vida, perdão dos teus pecados, é Deus. Porém, a palavra de Deus também diz que se eu não te perdoar, eu também não serei perdoado. Veja o relacionamento, nível de relação. Eu sirvo a Deus, mas eu tenho deveres aqui, eu preciso servir a pessoas que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E de que maneira que devemos servir essas pessoas? Obedientes, com obediência, não sendo respondão, não furtando, dando prova de toda fidelidade. Porque é assim que a gente embeleza o Evangelho. Não é no nível de trabalhos que fazemos, quantidade de coisas que fazemos,
mas é o quanto servimos e obedecemos à vontade de Deus. Que o Espírito de Deus possa completar essa palavra em cada coração. Hoje a gente prolongou um pouco mais, porque a gente fechou agora aqui então essa terceira marca da igreja triunfante, que em tempos de crise, em cada alma havia temor. E nós estudamos então 6 estudos, que se tem temor na alma, tem deveres dos pastores, deveres dos homens idosos, das mulheres idosas, das recém-casadas, dos jovens, dos moços e dos servos e servas. Que o Senhor possa trazer luz. Se houver alguma dúvida, se ficou ainda alguma dúvida, mesmo depois dessa 1 hora, que você possa enviar a tua pergunta para mim, e se eu puder, se o Senhor me revelar, me der a sabedoria aqui textual para partilhar com você, eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar para poder tentar te dar uma resposta.